Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Eu ainda quero fazer uma série só de comunicadores do agro. Vira e mexe, eu estou entrevistando alguém que faz comunicação do agro, dos mais diversos tipos, desde as redes sociais até programas de televisão, podcast, enfim, blogs, sites. Eu sempre estou entrevistando alguém aqui que faz a comunicação do agro, porque não existe nada mais importante para nós que amamos o agronegócio do que comunicar essa nossa paixão. Contar para as pessoas o quanto o agro é importante, o quanto o agro é impactante na vida delas. E hoje eu vou ter a honra, o prazer de entrevistar uma dessas pessoas que faz esse trabalho com maestria. Mas quando eu falo trabalho, é muito mais que o trabalho. Para ela é uma diversão, para ela é algo do coração. Eu vou conversar com Michele Ghisini, engenheira agrônoma, vencedora do prêmio Microinfluenciadores Agro, comunicadora, apresentadora e produtora de conteúdo, condecorada com o título de influenciadora destaque do ano de 2023 na cidade dela, que é Querência. E o tema do nosso bate-papo será a representatividade da mulher na comunicação do agro. Mas eu estou orgulhoso de ter você aqui, viu, Michele? E eu mais ainda. E aí, pessoal de casa, queria agradecer, Divino, pela oportunidade de falar para tantas pessoas aí. É um enorme prazer poder conversar aqui com você. Aliás, você já está acostumada a falar com muita gente, né? Já. Conta para mim. Mas é sempre uma experiência nova. Mas é sempre lógico, sempre é. Conta para mim, quem é a Michele Ghisini? Bom, a Michele Ghisini é uma moça, uma mulher de 33 anos, ela é engenheira agrônoma. Tudo isso aí que você falou, apresentadora, influenciadora, dona de casa nas horas vagas, noiva do Flávio, que também é engenheiro agrônomo. A Michele reside aqui em Querência, no interior do Mato Grosso, é de família de pecuaristas. E a Michele trabalha no agro todos os dias, quando não estou viajando, eu estou na fazenda. E essa é a minha vida. Michele, que momento que você falou assim, eu quero fazer agronomia? Olha, Divino, na verdade, eu acho que nunca falei assim, eu quero fazer agronomia. Foi uma... Ah, não? Não, na verdade, nunca falei. Sempre o meu sonho de consumo, de curso, era fazer medicina veterinária. E eu tenho uma irmã mais velha, que chama Suelen, ela se forma agora no meio do ano em medicina pela Federal do Piauí. E um dia a gente conversando, ela sempre soube desse meu sonho de ser veterinária, porque eu gosto muito de criações de animais, de qualquer tipo, né? E eu sempre me solidarizei muito com as causas animais. Então, o meu curso em primeira opção seria ser sempre medicina veterinária, né? E um dia ela conversando comigo, ela falou, Michele, você tem que estudar, o que você quer fazer, né? Você não pode ficar aí parada, né? Eu falei, eu quero fazer medicina veterinária, né? Mas a gente sabe que é um curso muito caro, infelizmente, né? Nas faculdades privadas, é um curso bem caro mesmo. E aí ela pegou e falou assim para mim, Michele, por que você não presta vestibular, né, para uma universidade federal, faz o Enem e tudo mais? Aí eu falei, mas eu quero fazer veterinária, né? Só que veterinária é no período integral, estudo de manhã e à tarde, né? E na época eu trabalhava, eu falei, não vou conseguir fazer também, né? Aí ela pegou e falou assim para mim, olha, eu acredito que você vai se dar muito bem em agronomia. Você conversa muito bem, você tem um feeling pro meio comercial, você se comunica muito bem, se expressa, então acredito que você vai ser uma boa agrônoma. A gente mora no Mato Grosso, aí é o celeiro do Brasil, né, maior produtor de grãos, enfim, tudo que você precisa, você mora aqui no estado que produz. O que você acha de você fazer agronomia? Eu falei, eu não gosto muito de planta. Você já conheceu na sua vida uma agrônoma que não gosta muito de planta? É a primeira vez que eu ouço isso. É a primeira vez. Eu não gosto muito de planta, eu prefiro animais do que plantas. Aí ela pegou e falou assim para mim, senta aqui comigo. Lá na fazenda, quando a gente precisa fazer uma vacinação, quando alguma vaca quebra, o que acontece? O tio e o pai fazem o quê? Eles contratam veterinários de fora? O que eles fazem? Não é vocês mesmos que fazem o manejo lá? Não que a gente esteja discriminando o serviço do trabalho dos médicos veterinários, que a gente sabe que é essencial também.
Mas a gente sabe que em muitas fazendas, quem faz o próprio manejo, às vezes é o dono, é o capataz, é o peão que está ali, né? E aí eu falei, realmente, é muito raro vir um veterinário aqui, é sempre a gente que acaba fazendo manejo, né? Ela falou assim, então, você acha que você, fazendo veterinário, você falou que você quer trabalhar com animais de grande porte, você acha que vai ter tanto mercado assim para você trabalhar? Aí eu parei e pensei, falei, pensando por esse ponto de vista, pode ser que não tenha tanta oportunidade. E aí ela falou, então você faz zootecnia. Falei, não sei se eu quero fazer zootecnia também, né? Era longe da onde na época eu morava em Cuiabá, onde eu estudei, e aí para fazer zootecnia eu tinha que me mudar de cidade, ou então eu tinha que ir e voltar todos os dias para a Serra de São Vicente, que é onde tem o IFMT que tinha zootecnia, que tem, aliás. E eu também não sabia se eu queria muito. E aí acabou que falei, tá bom, vou fazer agronomia. Porque você vai se dar bem, você conversa bem, e tudo isso, você tem o traquejo. Enfim, fui e me matriculei. Eu me formei em 2018, através da Universidade de Cuiabá, no Polo Unic Beira-Rio. Estudei durante 5 anos lá, e foi a minha irmã que pegou na minha mãozinha e falou, olha, você vai estudar. Minha irmã é minha grande inspiração de vida, ela sabe, falo isso para ela sempre que a gente se encontra. Atualmente a gente mora alguns quilômetros, muitos quilômetros de distância, né? Porque cada um tomou um rumo diferente. Ela, eu falo que ela é doutora de gente, eu sou doutora de plantas, né? Mas não deixamos de ser 2 doutoras. E foi assim que veio olha, você tem que fazer agronomia. Mas eu sempre gostei de estar na roça, né? Eu cresci vendo vacinação de gado, capar, pesar, plantação de cana, de milho, mas eu nunca estive 100% ligada à agricultura, eu sempre estive ligada à pecuária. No entanto, que eu queria fazer veterinária, né? E aí foi a minha irmã que pegou na minha mãozinha e falou, olha, bebê, você tem que estudar, porque você vai se dar bem, a vida não se resume só nisso daqui, então... E cá está a Michelle, depois de... Agora eu já estou com quase 6 anos de formada, eu me formei no ano de 2018, como eu falei para você. E assim, me encontrei. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser agrônoma. Eu me encontrei realmente, eu amo o que eu faço, eu tenho brilho nos olhos. Eu levanto todos os dias com aquela ânsia, com aquela vontade de ir fazer diferente, de mudar o manejo, de tentar produzir mais, de ajudar, de sanar problemas das pessoas. Então, eu realmente me encontrei na agronomia. Então, você já gosta de planta agora? Agora eu já gosto. Não muito assim, igual eu gosto. Animal eu amo. Planta eu gosto. Ainda continuo gostando mais de animal. Mas, assim, quem trabalha com agronomia pode tranquilamente trabalhar na parte animal também. Assim como a gente tem aqui na fazenda. Michelle, houve algum momento que você falou assim, eu quero ser uma influenciadora digital? Não houve, você acredita? Mas não também houve. Não? Não. Não, foi uma forma, assim, muito natural. Eu comecei a me comunicar através das redes sociais no ano de 2012. Eu não estava nem na faculdade ainda, porque eu entrei na faculdade no ano de 2014. E em nenhum momento eu cogitei essa possibilidade. Nunca imaginei que eu seria embaixadora da AgriShow. Nunca imaginei que eu seria a influenciadora de destaque do agro no ano de 2021 ou da cidade de Querência. Nunca. E aconteceu de uma forma muito leve, muito natural. Por quê? No ano de 2012, eu comprei um celular que tinha rede social. E naquela época, estava tendo essa transição ainda daqueles celularzinho meio tijolão, para os que já tinham Android. Os smartphones. Exatamente, para os smartphones. E eu comprei um telefone desse. Na época, não eram muitos amigos que tinham esses telefones. Então, assim, tinha rede social, mas as pessoas não tinham acesso. E um dia eu comprei um telefone desse e uma amiga comentou comigo, olha, tem um aplicativo nesse telefone seu mais moderno que chama Instagram. E diz que você compartilha foto, você posta, é como se fosse um diário seu. Comprei e falei, vou baixar. Baixei o WhatsApp, né, para poder fazer a comunicação e baixei esse negócio desse Instagram também. Eu não sabia nem o que era. Tirava umas fotos bonitas, com filtro, né? Era isso no início. No começo, na verdade, eu não tirava nem foto minha. Eu tirava foto de animais da fazenda. Eu lembro que a primeira foto, inclusive, que eu compartilhei é a foto de um cavalo da fazenda. Eu acho que essa deve estar por aí até hoje, essa foto rodando. E foi no ano de 2012 eu comecei, então, a compartilhar.
ia para a fazenda, porque nessa época eu já morava na cidade, né? Eu morei alguns anos na zona rural, voltei para a cidade para poder estudar. E aí, quando eu ia aos finais de semana ou durante as férias da faculdade, algum feriado prolongado, eu compartilhava esses dias que eu passava na fazenda com a família, postava fotos bonitas. E eu sempre gostei muito de fotografar paisagens, animais, e eu postei essa foto. E aí os amigos começaram a adquirir esses telefones com essas tecnologias, e aí foi aumentando a rede de amigos. E não sei se você lembra, mas antigamente era muito comum a gente se comunicar através de páginas, né? De páginas tanto no Facebook quanto no Instagram. Atualmente tem muitas páginas do agro, aí tem o Mike da Vida no Campo, que está batendo quase 1 milhão de seguidores também, que é uma das páginas pioneiras do agro. E nessa época eu criei uma página que essa página é ativa ainda, mas eu quase não mexo nela mais porque eu não tenho muito mais tempo. Eu criei uma página que chama Bruta Memo. A Bruta Memo, no caso, é uma mulher de chapéu que era pau para toda a obra. Só que eu não compartilhava fotos minhas nessa página. Eu compartilhava foto de seguidoras, foto da lida do dia a dia e coisas do mundo country. Roupa, bota, era meio que um mix do mundo agro. E aí, um dia, mais uma vez, essa minha irmã, eu falo que ela é um anjo, né? Ela sentou comigo e falou assim, Michele, você é a Bruta Memo, não é? Eu falei, sou. O que você acha de você ser a capa, você ser a Bruta Memo, começar a aparecer, começar a conversar com as pessoas, né? Porque é a comunicação, o caminho é esse, é a tecnologia. Beleza, fui. Comecei a aparecer, começou a dar certo, o número de seguidores começou a aumentar. E aí eu comecei a me comunicar através do Migzine. Esse login, eu utilizo ele desde a primeira vez que eu entrei no Instagram, lá em 2012. É o mesmo nome. Não houve essa mudança de contas do meu perfil pessoal para esse Bruta Memo, né? E aí eu comecei a compartilhar, então, a minha vida, como eu falei. Ia final de semana, eu postava uma foto e aquilo começou a engajar, a galera começou a gostar. Eu lembro, Divino, quando eu bati 100 seguidores. Olha, hoje tudo se resume em número de seguidores, né? Para você ser uma pessoa conhecida, fulano arrasta milhares de seguidores, né? Eu lembro quando eu bati 100 seguidores, eu contei para minha irmã, aquilo ali foi um marco histórico. Falei, Suelen, eu bati 100 seguidores. Nossa, eu tava muito feliz. E aí eu lembro quando eu bati 1000 seguidores, eu dava pulo dessa altura, assim, eu falava, meu Deus, eu tô, né? E assim, pode soar meio estranho, mas eu nem lembro mais daquela época que eu tinha 1000 seguidores, porque agora eu já tô com, sei lá, 212 mil no Instagram, quase 1.300.000 no TikTok, que é a plataforma que eu mais tenho número de seguidores, né? E aconteceu dessa forma. Eu fui me comunicando. Em 2014, eu entrei na faculdade e comecei a compartilhar minha vida acadêmica. Quais eram os perrengues que eu passava ali na faculdade, os livros que eu estava lendo, a minha monitoria no viveiro, os cursos do Senar que eu estava fazendo. E fui compartilhando. Chegou a época do estágio no ano de 2017, eu comecei a compartilhar, fiz estágio na cidade de Sapezal, aqui também no interior do Mato Grosso, e fui compartilhando. E aquilo foi engajando, foi dando 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil. E foram pessoas que estavam trilhando o mesmo caminho, ambas indo na mesma direção, e que se encontraram ali. Então, eu falo... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem curiosa. Chega um ponto, porque a gente comemora, né? Nossa, fez 1000. Uau, eu queria fazer 1000 e tal, não sei o quê. Chega um ponto que perde a emoção. Assim, é tanto número que... Não perde. 50 mil, 100 mil, 200 mil, já não... Não perde. Agora vai bater 300 mil. Tá, ok. Não perde. Assim, fica cada vez mais emocionante, porque você percebe que você está, de fato, atingindo um número de pessoas reais e maior. Você está conseguindo alcançar pessoas do Brasil inteiro. Então, fica cada vez mais emocionante. Porque os jovens estão crescendo, as crianças estão tendo acesso à internet e elas começam... E é muito interessante isso. As crianças começam a se interessar pelo agro. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente precisa de representatividade dos jovens também no agro, né? Tá, aí entra uma outra questão.
eu sou meio velho para isso, porque eu olho para o TikTok, eu não consegui ir para o TikTok até hoje. Eu olho o TikTok, para mim, eu lembro de dancinha. Não sei por quê, ficou gravado esse negócio de dancinha aqui. Como é que, de repente, você olhou e falou assim, caramba, dá para eu falar do agronegócio e chamar a atenção das pessoas aqui nessa plataforma onde o povo faz dancinha? Eu também tinha a mesma visão do TikTok que você. Mas um dia eu estava assistindo uma palestra e voltada para influenciadores. E essa pessoa que estava palestrando deu o recado que se você é influenciador, você tem que estar em todas as plataformas possíveis. Porque uma plataforma ela não vai durar a vida inteira. Assim como aconteceu com o MSN lá atrás, depois veio o Orkut, né? Ela vai migrando, né? Então, se você é uma comunicadora do agronegócio ou de qualquer outro setor, você tem que estar presente em todas as plataformas, né? E eu também tinha esse, não quero, TikTok é só dancinha, não quero isso para mim, eu já tenho 30 anos, né? Foi na pandemia, tudo virou praticamente digital, né? Porque a gente não podia ter esse contato físico, né? E foi quando o TikTok, na verdade, explodiu aqui no Brasil, porque lá fora ele já existe há muitos anos. E aí essa rede social começou a viralizar aqui. E eu me lembrei daquilo que o palestrante falou para mim, num dia monótono de pandemia, deitada no sofá, falei, olha, eu vou entrar nessa plataforma e vou ver qual que é. Assim como qualquer outra plataforma, entrei e não sabia mexer. Parecia uma tiazona lá, vou rolar para um lado, para o outro, não tinha ideia do que fazia. E via muita dancinha, coreografiazinha. Falei, como que eu, engenheira agrônoma, trabalhando numa multinacional, vou ficar fazendo dancinha? Não combina com o meu perfil, né? Entrei no Instagram, no TikTok, então, no ano de 2021, com o mesmo nome do Instagram, e comecei a compartilhar a minha vida corporativa. Nessa época, eu trabalhava na Bayer. A Bayer foi uma multinacional que eu trabalhei durante 2 anos e meio, saí recentemente para poder trilhar o meu caminho e trabalhar como produtora de conteúdo e como produtora, né? E eu entrei, então, na plataforma em 2021 e comecei a compartilhar o conteúdo através dessa plataforma. Mas não conteúdo de dancinha. Não vou falar para você que eu nunca fiz um conteúdo, porque é meio que inevitável você fazer uma dancinha. Mas, assim, é bem esporadicamente. Eu compartilho coisas do meu dia a dia, falando de pragas, de doenças. E eu postava realmente o que eu estava fazendo naquele dia. Olha, estou saindo da minha casa, como se fosse um mini vlog. Estou indo para a cidade tal. Vamos comigo? Olha, estou indo agora avaliar esse milho aqui. Vamos ver como que está o estágio fenológico? Olha, gente, aqui nessa plantação eu estou com um problema severo de cigarrinha. O que eu posso utilizar aqui? O que você pode usar para ter um bom manejo aí na sua propriedade? Então, eu comecei a compartilhar esse tipo de conteúdo e deu muito certo. E aí, eu fiquei conhecida no TikTok como a menina dos agroperrengues, porque eu, Michele, sendo mulher, atendendo uma região com um raio de 600, 700 quilômetros que eu tinha que percorrer para atender essa minha carteira de clientes, é lógico que ia ter muito trajeto que ia dar alguma merda. Carro atolava, carro quebrava, não passava ninguém, passava fome, tinha infelizmente, um acidente lá na frente, tinha que ficar parado, dormia dentro do carro. Então, eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais. O conteúdo estourou, eu fiquei conhecida como a menina dos agroperrengues, porque eu rodava sozinha, com o carro, percorria longas distâncias e resolvia tudo que dava errado com um sorriso no rosto. E, no final, sempre dava certo. Sempre com autoestima e foi assim que viralizou. E assim eu continuo levando esse tipo de conteúdo através não só do TikTok, mas também do meu Instagram. E tem super dado certo e cada vez mais as pessoas se identificam com isso. Por que o TikTok bombou mais até do que o Instagram? No começo, Divino, o TikTok ele tinha um algoritmo diferente. Ele distribuía mais a tua... como que eu posso dizer? O teu conteúdo. E lá, o público do TikTok, no comecinho, era um pouquinho mais diferente do que o público do Instagram, de faixa etária, falamos assim, né? O público do TikTok, a gente não pode negar que são de pessoas mais novas, inclusive de crianças e adolescentes, né? E a plataforma do Instagram, a gente é mais voltado para adolescentes, adultos e alguns idosos, né?
O Facebook fica concentrado ali mais em pessoas de meia idade e mais idosos. Então, cada plataforma tem uma faixa etária que acompanha mais. Então, assim, esse sucesso nas redes sociais foi através dos seguidores eu posso dizer que de meia idade e de adolescentes, de estudantes recém-formados, que são pessoas da faixa etária que me acompanham, né? Agora tem migrado um pouco mais, porque estou produzindo conteúdo mais técnico, que tem agradado mais pessoas de meia idade. Você teve que adaptar uma linguagem para cair na graça dessa galera aí? Na verdade, não. Eu sempre falo dessa mesma forma que eu falo contigo, às vezes com um tom um pouco de humor, né? Porque a gente ri das coisas que acontecem, né? Os perrengues. Tem que rir, né? Fazer o quê? Tem que rir, porque você, né? E assim, mas eu falo um fala galera, e aí moçada, fala gurizada, falo, né? Mas falo bom dia, boa tarde. Mas eu acredito que não seja uma linguagem diferente. Logicamente que quando se trata de termos técnicos, falando de doenças, de pragas, é necessário falar os nomes científicos, né? Mas eu falando aportuguesadamente aqui, vou explicar para vocês aqui como que funciona. Funciona assim, assim, assado. Mas o nome bonitinho é fulano, ciclano e beltrano. Então, o que seus seguidores querem ver? O que eles esperam de você? Eles adoram ver a agrorotina, o que eu faço no meu dia a dia na fazenda, principalmente em pico de plantio e de colheita. Eles adoram. E eles adoram ver as coisas que dá errado, porque eu não sei se é mal do brasileiro ou mal do ser humano. Eles adoram ver a gente se dando mal, de coisa quebrando, Nossa, eles adoram ver isso. E os conteúdos técnicos também, né? Eles gostam bastante, tem viralizado bastante. Eu vi uma frase sua, eu acho que foi você que disse isso, e se não for, você me corrija. Quando o homem do campo é mulher. Sim. Eu uso essa frase desde que eu entrei na rede social. Na verdade, eu uso essa frase. Eu não sei se essa frase é minha. Eu já acho que eu já posso me mas enfim, se não for, faz de conta que é. Você já domina o público. Agora, tem música com esse refrão. Eu ouvi de uns tempos para cá, achei muito bacana. Essa frase é uma frase que me marca diariamente muito. Porque realmente nem todo homem do campo é homem. Muitas vezes ele é uma mulher, assim como eu, assim como minha parceira de negócios, assim como várias amigas que eu tenho, que são sucessoras, que são produtoras ou tecnistas veterinárias, várias profissionais que estão ligadas ao setor de dentro da porteira e fora da porteira. Então, as mulheres estão tomando o lugar dela. Estão tomando não, porque o lugar é nosso de direito, mas estão assim... criando coragem de ir à frente dos negócios, né? De frente de grandes multinacionais. Então, é uma frase que me empodera muito e que me marca muito sempre que alguém me pergunta de onde veio, porque é a realidade, a minha realidade de muitas mulheres. Qual que é a representatividade da mulher no campo hoje, Michele? Olha, você fala de pessoas... De outras mulheres. Como é que a mulher, de forma geral, como é que ela é vista no campo hoje? Como é que ela é aceita no campo? Porque tem muitas mulheres à frente dos negócios, assim como tem muitas mulheres que estão entrando. Você vai num curso de agronomia hoje, tem mais mulher do que homem fazendo, né? E assim vai para a zootecnia, veterinária, enfim. A mulher, ela tem... Você vai num curso de medicina hoje, por exemplo, você tem lá 20 mulheres, 2 homens. A mulher, ela tem assumido cada vez mais esse papel no mundo, né? Mas você mesmo disse que o agro ele tem 90% ainda de representatividade masculina. Sim. Qual que tem sido o papel da mulher hoje nesse mundo? Fundamental. Antigamente se falava muito, atualmente o pessoal pergunta ainda muito sobre preconceito, né? Se eu já sofri algum tipo. É a pergunta que eu mais recebo. E eu posso ser sincera que eu acredito que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu acredito que o preconceito está dentro da própria cabeça da mulher de achar que ela não é capaz de fazer aquilo. Na minha cabeça não tem preconceito. E se tiver, eu escuto de uma forma que não... Porque só é preconceito quando te incomoda, quando você toma aquilo para você e fica... Então, assim, eu não... A pessoa falou comigo, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Eu provo que aquilo é diferente, eu provo que eu sou capaz de fazer, que eu sou tão boa quanto... Eu não fico com
com esse joguinho de que a mulher ela tem que ser empoderada, ela tem que tomar o lugar dela de direito, o lugar de mulher aonde ela quiser. É lógico, o lugar de mulher sempre foi aonde ela Eu vou usar uma palavra aqui que talvez algumas vão me odiar, mas seria vitimismo? Eu acredito que às vezes sim. Porque na verdade não existe preconceito. Hoje em dia, 50%, eu acho que 50% não, mas 30% do público de grandes multinacionais são mulheres. Você vê atualmente aí mulheres gerentes, diretoras. Então, eu acredito que pode ser muito vitimismo, sim, e que o preconceito está dentro da cabeça de cada pessoa. Eu acredito que seja isso. É complexo quando a gente fala dessas coisas, porque aí depois, rede social, você tá muito mais acostumada do que eu, aí vem um monte de gente, fala, porque você não viveu isso, porque não sei o quê, papapá. É complexo, né? Antigamente foi uma época, agora a gente avançou, modernizou muita coisa. Então, assim, eu acredito que a gente briga por igualdade, eu acho que é isso. Eu vi uma frase essa semana que eu achei fantástica. A mulher lutou tanto para conquistar o seu espaço e hoje tem um monte de homem vestido de mulher querendo tomar esse espaço das mulheres. A gente nem pode falar muita coisa porque vira... Eu sei, é polêmico, né? Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, eu tô lixando pro mundo, porque é o seguinte, qualquer coisa que você fala tem alguém se sentindo mal, ferido com o que você fala. Cara, não tem jeito, eu vou ter que ferir alguém em algum momento, então não vou me preocupar muito com isso, não. Né? Mas é isso aí mesmo. Tanto falando de... Hoje a rede social, ela ajuda muito, mas ela também é muito tóxica. Você não pode falar de política, você não pode falar de... Logicamente que são assuntos que cada um tem que respeitar o ponto de vista do outro, mas são discutíveis. Só que muitas das pessoas não aceitam a opinião dos outros, né? Então, esse tipo de assunto é sempre muito complicado. É quase proibido. Exato. Ao invés de dirigir Ferrari, dirige máquina agrícola. Que história é essa? Pois é. Recentemente eu saí na Forbes, foi uma surpresa absoluta. Eu estava indo plantar... A minha amiga Vera Ondei fez a matéria. Um beijo pra Vera. Exatamente, Vera Ondei me mandou uma mensagem um dia. Estava eu dentro do trator, na porteira, quase entrando no talhão para ir plantar um dos últimos milhos do meu talhão dessa safrinha que a gente está fazendo agora. E Vera me mandou uma mensagem. Michele, tudo bem? Vera, da Forbes. Vai sair uma entrevista que a gente está fazendo do Dia Internacional da Mulher. E eu queria muito entrevistar você, contar a sua história, né? Mandei para ela, Vera, agora eu não tenho como te atender porque tá armando um tempo de chuva aqui. Eu tô com milho na plantadeira e eu preciso correr, preciso plantar esse milho. E mandei só uma fotinha do tempão de dentro do trator, do tempão de chuva que tava firmando lá na frente, né? E depois ela me ligou e eu consegui dar essa entrevista. Foi uma honra. Nunca na história da Michele Guizini ela também imaginou que ela sairia na Forbes e pela segunda vez, em menos de um mês e pouquinho. Foi sensacional. E realmente, ao invés de Ferraris, eu não tenho uma Ferrari, né? Eu piloto gigantes máquinas com 640, 610 cavalos, grandes tratores, plantadeiras de 61 linhas, colhedeiras de 40 pés. Então, assim, não tenho Ferrari, mas eu piloto. Eu falo que eu só não piloto disco voador porque eu ainda não desceu nenhum aqui na garagem da minha casa. Porque não tem nenhum no agro ainda. Não tem disco voador no agro. Se tivesse, você operava. A hora que tiver um disco voador, é só o ET chegar do meu lado e falar, Michele, é assim, você aperta esse botão aqui, vai para frente e soltar na minha mão. Porque eu ando em tudo. Michele, você participou de uma websérie da New Holland, junto com o Ceará. Foi com o Ceará mesmo, não foi? Foi com o Ceará. O Ceará cheio de gracinha. Ele é humorista, né? Grande humorista, o Wellington Muniz, um dos meus ídolos. Mais uma coisa que nunca na história da Michele Guizini ela imaginou que aconteceria. Primeiro, ela ser embaixadora de uma das maiores marcas de maquinários agrícolas do mundo, que é a New Holland, uma empresa super respeitada, né? E em segundo,
tá do lado do meu ídolo da época do Pânico, porque eu vivi por esse momento onde a Gabi Herbes me entrevista na série. Falei, gente, olha só. Foi, a gente faz mais ou menos uns 2 meses que a gente foi até Curitiba. Eu fiquei muito lisonjeada de ter sido escolhida para esse papel de embaixadora e mais uma vez representar as mulheres do agro, né? E foi muito bacana. A gente foi até Curitiba num estúdio, foram quase 4 dias de gravação, assim, pauleira. Entrava às 7 horas da manhã no estúdio, saía às 7 horas da noite, com um pausezinho de uma meia hora só para almoçar. Aprendi várias coisas com o Ceará. Ele falou para mim, se o Ceará falou, tá falado, né? Ele falou, Michele, tá falado. Você é muito boa, você nasceu para isso, você é muito rápida, e outra, você sabe daquilo que você está falando. Falei, por isso que se torna fácil, porque quando a gente tem domínio daquilo que a gente fala, ou a gente ama muito o que a gente faz, a gente consegue falar e transparecer e passar isso para as pessoas com verdade, com leveza. E eu fiquei muito contente de ter recebido esse convite da New Holland para apresentar ao lado do Ceará essa websérie que é o Digital, falando e explicando sobre as tecnologias digitais presentes nos equipamentos, nos maquinários da New Holland e do lado do Ceará. Ou seja, a Michele Guizini, apresentadora, influenciadora, agrônoma, ensinando um humorista que é leigo, que nem acho que o Ceará, não sei se montou uma vez ou duas dentro de um trator ou se nunca, mas a Michele ensinando o Ceará como que funciona. Existe GPS, existe milhares de tecnologias, tudo em uma cabine de máquina. Legal. Foi maravilhoso, foi sensacional. Em que momento que as empresas começaram a te procurar? Eu quero que você seja embaixadora, porque você já foi embaixadora também da Massey, não foi? Sim. No ano de 2020, antes, pandemia foi 2020? Começou em 2019. Foi. Isso. No ano de 2019, eu fui embaixadora da Massey quando ela fez 60 anos no Brasil, durante também 1 ano. Já fui embaixadora de várias empresas, né, aqui no Brasil. Fui do Enlist, que é uma empresa da Corteva. Estou embaixadora da AgriShow nesse ano. Estou embaixadora da New Holland. Estou embaixadora da Cotton Wrap, que é uma empresa também que faz aqueles rolos filme para enfardamento de algodão. Então, assim, as empresas, na verdade, de fato, começaram a me procurar, que deu aquele estouro, foi na época da pandemia. A minha primeira publicidade eu fiz para Syngenta no ano de 2019. Então, assim, o pessoal fala, a Michele trabalha com a rede social desde 2012, deve estar rica, milionária, porque faz publi desde lá. Michele não tem um cachorro para dar água ainda. Eu te falo agora, você é tão chique. Sabe quem era embaixador da New Holland? Eu tive o privilégio de participar de uma coletiva com ele, inclusive em uma das AgriShows. Eu acho que foi lá para 2014, por aí. Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, finado Tarcísio Meira, grande. Ele foi embaixador da marca e eu tive o privilégio de participar de uma coletiva da New Holland, porque eu faço parte do pool de imprensa da AgriShow desde 2011, eu acho, por aí. Então, esse ano mesmo estava lá e tem aquelas coletivas, um monte, 6 no dia, sim, né? E numa dessas, eu sentado de frente para o Tarcísio Meira. Eu olhava aquilo e falava, caramba, eu não acredito. Você pensa a mesma coisa que eu do lado do Ceará, porque ele é meu ídolo do humor, né? Eu olhava para aquilo, ele ali do lado, e ele falando meu nome, Michele, e vamos conversar, isso. Eu vendo, não acredito. Eu só creio vendo. Eu vendo, não acreditando aquilo. É a mesma coisa que você. É sensacional. É sensacional. Michele, vira e mexe, alguém está falando para a gente aqui da necessidade do agro se comunicar melhor da porteira para fora. E pelo que eu entendi até agora, é isso que você faz. Quando você ensina, por exemplo, o Ceará, um cara que é humorista, que mora nas grandes cidades, que nunca viu um trator, você explicando para ele o que tem ali, e essa mensagem, essa websérie, ela vai acabar passando para pessoas que, assim como o Ceará, não tem noção de que é o agro, eu acho que aí as pessoas vão começar a ter uma compreensão diferente desse setor, começar a ter um respeito, né? Que eu acho que o brasileiro precisa de entender o agro para depois ele respeitar o agro, não é isso? Exato. Na verdade, eu acho que a conscientização maior é da porteira para fora, porque quem está da porteira para dentro já tem essa consciência de que o agro é 100% importante.
E é muito difícil você alcançar o público dos grandes centros, principalmente de São Paulo, né? Porque é um público que não tem o agro presente ali na Cidade de Pedra. Ele não sabe de onde vem o alimento, ele acha que o leite brota na caixinha, no supermercado, ele não sabe de onde vem o algodão certificado da roupa que ele veste, ele não sabe de onde vem o álcool que abastece o carro para ele ir para o trabalho. Então, assim... Esse cafezinho que eu estava tomando aqui agora... Exatamente. Então, assim, eu falo para o pessoal sempre nas minhas postagens que o agro é tudo. Ele pode achar que o agro não é tudo porque ele não sabe, porque o agro está presente em tudo, todos os dias. Você precisa de pelo menos 4 vezes ao dia de um agricultor. Café da manhã, almoço, café da tarde ou jantar e ceia. Então, assim, o agro é de suma importância. E a gente precisa conscientizar essas pessoas dos grandes centros, porque elas não têm noção de como o alimento é produzido e como chega até o mercado. E quando começam a falar do agro, começam a apedrejar, falando que agro é morte, que agro é agrotóxico, que agro mata, que agro desmata. Logicamente que existem casos isolados, sim, de produtores que não são tão conscientizados sobre fauna e flora, infelizmente, mas é uma grande minoria. Atualmente a gente tem área de preservação permanente dentro das propriedades, a gente tem as áreas de mata ciliar em volta dos rios. Então, assim, e outra, o produtor, ele não vai desperdiçar, ele não vai jogar fora o produto que ele compra, ou seja, os insumos, né? O pessoal gosta de falar agrotóxicos, né? Porque aquilo ali é dinheiro. Você acha que ele vai aplicar uma dose cavalar, sendo que vai doer no bolso dele? Ele vai aplicar o recomendado. Então, o pessoal dos grandes centros ainda briga muito, falando que a gente desmata, que a gente é morte. Só que ele não percebe que sem o alimento que a gente produz, não há humanidade. No farm, no food. Se não há produção, não há comida, não há humanidade, infelizmente. E o pessoal ainda fala muito dos agrotóxicos, né? Dos produtos fitossanitários. Quando você está doente, é a analogia que eu uso. Quando você está doente, o que você faz? Você não toma um remédio? Não é o remédio, é uma droga. Não é o remédio que mata as bactérias, que mata os fungos. Que é vendido na drogaria, né? Exato. É a mesma coisa que acontece aqui no campo, só que a céu aberto. Quando deu qualquer fungozinho no tomate, o que a gente faz? Aplica um produto fitossanitário para poder controlar essa praga, essa doença. A mesma coisa quando a gente toma um remédio. O que mata não é o veneno, é a dosagem dele, né? Digamos assim. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho nas redes sociais, da porteira para fora. Porque da porteira para dentro, todo mundo já está cansado de saber que o agro é tudo e importante. Michele, quando você olha para o futuro, para a Michele de daqui a uns anos, quem você vê e como você vê? Eu acho que eu ainda não vejo ninguém, porque tudo que aconteceu na minha vida eu não estava prevendo. Então, eu não, assim, almejo algumas coisas, né? Almejo novamente apresentar novas webséries, que a gente já está tendo rumores de que vem novos episódios. Eu penso, sim, em ter um programa para mim, pode ser um takezinho ali, uma inserção em algum programa, ou penso talvez em ter um podcast, um programa no YouTube. Eu estou aberta a novas propostas e eu sempre falo que o que Deus quiser para mim, eu quero, eu estou pronta para receber, mas eu não tenho assim nada planejado, porque tudo que aconteceu na minha vida foi igual eu falei esses dias, eu estava no podcast do Paulo Zac também, que é do Agro Resenha, que é de Cuiabá, né? Entrevistei ele há poucos dias atrás. Cara, ele é sensacional. E aí ele falou, né? O que você mudaria? Eu falei, eu não mudaria nada, Michele. Porque a Michele que eu sou hoje é uma junção de erros e acertos do meu passado que fizeram ser a Michele que está aqui conversando com você agora. Então, eu acredito que eu penso lógico, todo mundo pensa em alguns projetos, mas eu vou deixar fluir, porque o que Deus quiser para mim, eu estou pronta para receber. Como é que é o nome do seu noivo, Fábio?
Flávio Renato. Flávio. O Flávio deve ser um homem muito agradecido a Deus, porque você é alegria em pessoa. Você é muito sorridente, você tem verdade no que você fala. Eu estou aqui encantado, estou encantado. Obrigada. Que tempo Obrigada. maravilhoso que eu tive hoje com você aqui. E, assim, o prazer maior para mim é poder compartilhar isso com outras pessoas. Assim, eu sou eternamente grato a você por me dar o privilégio de te conhecer um pouco, de ouvir essa mensagem tão bonita. O agronegócio precisa de tantas Micheles. Eu espero que esse nosso bate-papo, que essa nossa prosa aqui, Michele, possa proliferar essa ideia na cabeça de outras meninas, de outras Micheles, Com que de certeza. repente resolvam levar a mensagem que você está levando. O Paulo Ozaki falou um negócio aqui no meu podcast que eu achei incrível. Ele falou, Divino, o nosso negócio é levar a palavra, é propagar a palavra do agro. Michele, você faz isso muito bem. Não, Parabéns. obrigada. Na Parabéns. verdade, o objetivo é esse. Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de me meter em assunto para ficar gerando farpas. Tem muita gente que viraliza, né, nas redes sociais porque fica cutucando e fala de política. É lógico que a política ela é essencial, tanto para o Brasil quanto para o agro, né? A gente está passando por um cenário não tão favorável nesse momento para o agro, né? Que foram que é a queda do milho e da soja, né? Mas, assim, a gente precisa continuar propagando isso, porque isso empodera outras meninas, outras jovens. Eu sei que já estou ficando um pouquinho velha, para essa nova geração que vem continuar trilhando esse caminho e continuar mostrando para o pessoal que o agro é importante, sim. E com leveza, sem precisar trocar farpas com ninguém, sem precisar agredir ninguém. Eu vivo feliz aqui no meu cantinho, na minha querência amada, no meu país, Mato Grosso. Não causo intriga com ninguém. E mostro sempre com verdade, com um sorriso no rosto, quando dá errado, quando dá certo. E essa é a minha vida e essa sou eu. Legal. Conta para o pessoal aí, como é que eles vão te achar aí no Instagram, no TikTok, nas redes sociais? Atualmente, as duas plataformas que eu me comunico são o Instagram e TikTok, ambos com o mesmo nome. Você pode escrever Michele Guizini, normal, Michele com L-E no final, e Guizini com G-U-I-Z-I-N-I, ou @Migzini também, que você consegue me achar facilmente. @MIHGUIZINI. Aceito todos, que vocês curtam sem moderação. Tem muito conteúdo bacana lá para vocês absorverem. Tem conteúdo também de humor, porque o humor bacana é aquele que você caçou de você mesmo, não dos outros. Então, tem muito disso no meu, das coisas que dão errado para mim na fazenda. E eu acredito que o pessoal de casa vai gostar bastante. Então, me acompanhem lá e me deem o privilégio de ter vocês como seguidores. Todo mundo que aprende a rir de si próprio é mais feliz. Exato. Minha querida, obrigado. Foi um prazer Imagina, eu que grande agradeço. falar com você. Muito obrigada. Muito eu agradeço grande a mesmo. oportunidade, Divino. Em breve, espero te conhecer pessoalmente, né? A gente sabe que... eu vou em Querência. Mas eu acho que está mais fácil você vir em Rio Verde do que em Querência, viu? Porque como você está internacional, né? Você está famosíssima, então todo mundo te contrata, né? Logo alguém te contrata para você vir aqui. Ano passado eu estava em Rio Verde, fui para a Tecnoshow. Quem sabe ano que vem a gente se encontre. Ou na própria AgriShow também, né? Ano que vem. Espero. Com certeza. Obrigado, beijo para você. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigadão, viu, pessoal? Até mais. Eu tive a honra de conversar com Michele Guizini, engenheira agrônoma. Em primeiro lugar, engenheira agrônoma, né? Ela é isso que ela é. Ama mais animal do que planta, mas é engenheira agrônoma. É vencedora do prêmio Microinfluenciadores Agro. É comunicadora. Essa mulher comunica demais, gente. Olha o que ela falou aqui, com a facilidade que ela se expressou. É impressionante. Apresentadora e produtora de conteúdo. E uma das coisas que ela mais se orgulha, e eu percebi isso, é ter sido condecorada com o título de influenciadora destaque da cidade de Querência, mais até do que ser embaixadora da AgriShow, hein? A maior feira da América Latina. E nós falamos a respeito da representatividade da mulher da comunicação do agro. Você gostou? Eu adorei. Deixa um like, só um likezinho aí pra gente, né? Compartilhe, deixa uma mensagem bem bacana. Essa mensagem
para cima, que a Michele falou, e se inscreva nesse canal. E até a nossa próxima prosa. Até lá, tchau, tchau.